Imagine um documento trancado sob sigilo em um arquivo romano por 4 séculos. Quando as portas finalmente se abriram, o silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. O que repousava ali dentro não trouxe a resposta que todos buscavam. Pelo contrário, transformou a dúvida em algo muito mais aterrorizante. Na capa, lia-se o nome de Malaquias. O ano era 1139. Mas, antes de avançarmos nessa investigação, clique em curtir, inscreva-se no canal e comente de onde nos assiste. Esse apoio mantém essas revelações vivas. Tudo começou no Vaticano, com uma calmaria inquietante na manhã de 26 de maio de 2026. Quando o Papa Leão XIV completava 1 ano, 17 dias e algumas horas de pontificado. Nesse curto período, o novo pontífice promoveu transformações que a Igreja Católica não testemunhava há gerações. Ele reestruturou de imediato 2 grandes dicastérios, demitiu, sem qualquer cerimônia, 4 altos funcionários da Cúria e ordenou a primeira auditoria financeira rigorosa no Vaticano em mais de uma década. Leão agia com a calma fria e quase perturbadora de quem já havia aceitado o preço de suas decisões. Enquanto o mundo observava atônito, uma forte resistência interna começava a se organizar nos bastidores. As ofensivas vinham de todos os lados. Cardeais influentes em Roma, bispos do meio-oeste americano e mídias católicas ultraconservadoras que atacavam cada nomeação ou gesto simbólico que se desviasse da tradição secular. Contudo, a verdadeira tempestade que se formava naquela manhã de 26 de maio não tinha relação com essas disputas políticas. O mistério envolvia um monge irlandês da Idade Média, falecido há 878 anos. Longe dos olhares do público, no Palácio da Congregação para a Doutrina da Fé, ocorria uma reunião secreta, sem registros na agenda oficial do Vaticano ou comunicados à imprensa. Naquela sala fechada estavam apenas 6 pessoas. 3 historiadores papais, um arquivista sênior, um teólogo especialista em manuscritos medievais e um acadêmico externo chamado Dr. Aurélio Fabre, renomado professor de História Eclesiástica da Pontifícia Universidade Gregoriana. Aos 63 anos de idade, Fabre já havia dedicado 35 deles ao estudo minucioso das tradições proféticas na Igreja Católica. Ele passava longe de ser um sensacionalista ou um acadêmico em busca de holofotes. Suas pesquisas eram cirúrgicas, baseadas em fontes primárias e publicadas nos periódicos científicos mais rigorosos do mundo. Mas, nos últimos 8 meses, um enigma silencioso vinha desafiando até mesmo a sua mente brilhante. Tudo havia começado com uma simples nota de rodapé que ele encontrou em outubro de 2025, enquanto analisava um catálogo digitalizado de manuscritos raros na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Tratava-se de uma anotação discreta em um índice bibliográfico obscuro do século XVII, que listava os manuscritos de um mosteiro beneditino em Lyon antes da Revolução Francesa. O texto mencionava uma suposta cópia variante do Lignum Vitae, a famosa compilação de 1595, criada por Arnaud Vion, que revelou ao mundo a profecia dos papas. Aquilo era um contrassenso histórico, pois o Lignum Vitae era um livro impresso, sem variações de conteúdo conhecidas. No entanto, a nota autoritária insistia na existência de um documento com adições posteriores que jamais foram publicadas.
Intrigado por essa inconsistência, Fabry passou 3 meses inteiros rastreando aquela pista. A busca incansável do historiador o levou de Paris a um pequeno arquivo em Lyon, passando por Roma, até alcançar uma coleção privada doada à Biblioteca do Vaticano em 1923. Foi no início de janeiro de 2026 que ele finalmente deparou-se com o documento oculto. Meses depois, em pleno maio, os 6 presentes naquela sala fechada contemplavam as reproduções fotográficas em alta resolução daquela descoberta assustadora. Toda a reunião foi organizada por vias extraoficiais, sem qualquer aval do alto clero, deixando claro que o arquivista que ajudara Fabry a acessar o material proibido havia colocado sua própria carreira em jogo. Para manter o sigilo, a maior parte dos historiadores convocados sabia apenas que avaliaria um documento antigo incomum, sem detalhes prévios sobre o tema. Ao se depararem com as imagens sobre a mesa, o impacto foi imediato. A doutora Chiara Valletti, renomada especialista em hagiografia medieval do Arquivo Secreto do Vaticano, quebrou o silêncio com uma pergunta direta. Onde isso estava escondido? O embaraço na sala era evidente, pois a resposta exigia cautela. O pergaminho sob análise media cerca de 14 por 10 polegadas, escrito à mão em um latim antigo que testes de radiocarbono e exames paleográficos datavam com precisão de meados do século XII. A caligrafia preservada no vellum assemelhava-se à escrita monástica cisterciense, típica do período entre 1140 e 1170. O desgaste natural do material e os pigmentos da tinta confirmavam a origem geográfica entre o norte da França e a Irlanda. No entanto, o verdadeiro assombro residia no teor daquele texto. A estrutura principal correspondia à famosa profecia de São Malaquias, contendo 112 lemas latinos enigmáticos que previam a sucessão dos papas, desde Celestino II, eleito em 1143, até o derradeiro pontífice conhecido como Pedro Romano. O problema era que aquela versão ocultava um detalhe inédito. Para além do 112º lema atribuído a Pedro Romano, surgia no pergaminho um misterioso 13º bloco de texto. Trata-se de um trecho ausente na obra publicada de Arnold Vion em 1595 e totalmente desconhecido pelos especialistas ao longo de 4 séculos de análises. Eram exatamente 8 linhas em latim arcaico, escritas pela mesma mão que redigira todo o restante do manuscrito. Quando Fabry começou a ler aquelas linhas em voz alta, a tensão tomou conta do ambiente. Ele traduziu cada termo com um rigor cirúrgico de quem sabia que a exatidão daquela mensagem histórica pesaria mais do que qualquer outro trabalho de sua carreira. O intrigante texto trazia um alerta sombrio. Após o último pastor listado na visão, surgirá outro que não carrega nome algum da lista. Ele suportará o peso do fim da paciência do mundo e será provado no fogo que não acendeu, em uma provação que decidirá se a igreja sobreviverá ao seu próprio tempo. Ele não representa o fim, mas sim o teste. Após a leitura, o silêncio se estendeu, até que a doutora Valletti perguntou em tom baixo: quando aquilo havia sido examinado pela última vez? Fabry respondeu que, até onde puder apurar, nunca fora aberto,
desde que fora selado na coleção não catalogada em 1923. As consequências dessa revelação eram monumentais. A polêmica em torno das previsões é uma das mais persistentes na história intelectual do catolicismo, graças à sua origem nebulosa. O autor, São Malaquias, foi uma figura real, nascida na Irlanda em 1094. Ele governou a arquidiocese de Armagh de 1132 a 1137, destacando-se como um reformador implacável e aliado de Bernardo de Claraval, a mente mais brilhante do século XII. Malaquias faleceu em 1148, nos braços do próprio Bernardo, sendo canonizado em 1190 pelo Papa Clemente III. Sua biografia, escrita por seu grande amigo Bernardo, destacava seu raro dom espiritual e profético. Você e eu podemos notar que na literatura da Idade Média, atribuir visões a santos era uma prática comum. Embora historiadores modernos vejam com ceticismo os relatos sobre o dom de Malaquias, a profecia em si ganhou contornos intrigantes. O texto só veio a público em 1595, mais de 400 anos após sua morte, pelas mãos do monge Arnaud de Villon, em sua obra Lignum Vitae. Villon afirmava que Malaquias escrevera as previsões durante uma viagem a Roma, em 1139, entregando-as ao Papa Inocêncio II, antes que o manuscrito ficasse esquecido por 4 séculos nos arquivos secretos da Igreja, até ser redescoberto. O debate acalorado entre especialistas atravessou séculos e dividiu opiniões. De um lado, os céticos levantavam suspeitas legítimas sobre o fato de a profecia surgir justamente em um período de forte disputa política interna. Além disso, a precisão cirúrgica dos lemas anteriores a 1590 sugeria que o verdadeiro autor havia construído as previsões olhando para trás, baseando-se em fatos históricos já consolidados. Já os lemas posteriores a 1595 mostravam-se vagos e subjetivos, dependendo de muita imaginação interpretativa. Por outro lado, os defensores apontavam coincidências surpreendentes entre os lemas e a trajetória real de vários papas. Quando analisamos de perto a enigmática lista papal, você e eu nos deparamos com coincidências assombrosas, como a figura de João Paulo II, associado ao lema do trabalho do Sol. Ele nasceu sob um eclipse solar em 18 de maio de 1920 e foi sepultado sob outro eclipse em 8 de abril de 2005. Depois veio Bento XVI como a Glória da Oliveira e, finalmente, Francisco, apontado como o 112º Papa, o derradeiro Pedro Romano. Mas Francisco faleceu, e a ascensão de Leão XIV, fora da lista oficial, reacendeu o debate profético desde sua posse em maio de 2025, como 267º Bispo de Roma. A grande questão que intriga os investigadores do Vaticano é o destino reservado a Leão XIV, caso Francisco tenha sido o último nome da profecia de São Malaquias. Para alguns analistas céticos, a previsão simplesmente falhou, a lista terminou e o mundo seguiu seu rumo. No entanto, teólogos obstinados sugerem que a contagem de 112 pontífices não seria estritamente linear e que Leão representa o início das tribulações finais. Para sustentar isso, porém, é preciso ignorar que o atual pontífice não possui nenhuma ligação com o nome de Pedro, não nasceu em Roma
e não exibe conexões com o lema final. Uma linha de investigação alternativa e extremamente meticulosa foi proposta pelo historiador alemão Dr. Heinrich Hiiri em um artigo acadêmico de 2025. O especialista defendeu que 3 figuras rotuladas como antipapas deveriam ser excluídas, enquanto 2 pontífices legítimos precisavam ser somados à contagem de Malaquias. Sob essa nova perspectiva matemática, a lista não se esgotou em Francisco, e Leão XIV ocuparia uma posição crucial antes do fim definitivo, abrindo espaço para mais 2 sucessores. Contudo, nenhuma dessas teorias complexas conseguia decifrar o mistério que o investigador Fabre tinha sob os olhos. O misterioso parágrafo adicional descoberto naquele documento sobre a mesa. Durante 4 longas horas, aquele grupo restrito de 6 especialistas permaneceu trancado, examinando minuciosamente cada fotografia do manuscrito. Eles analisaram a estrutura do latim antigo, debateram a caligrafia e rastrearam as origens históricas, cientes do abismo que se abriria caso aquela revelação fosse autêntica. Foi quando o doutor Emílio Saniorgi, renomado historiador da Universidade de Bolonha, quebrou o silêncio com a pergunta mais perigosa de todas. Alguém, fora desta sala, já teve acesso a esse material? Fabre respondeu que apenas 3 pessoas sabiam: ele próprio, o arquivista local e uma paleógrafa de Estrasburgo, que validou a caligrafia em novembro passado. A dúvida crucial era se a paleógrafa conhecia o verdadeiro teor daquela revelação devastadora. Fabre garantiu que ela apenas sabia tratar-se de um texto eclesiástico medieval, pois recebeu somente a parte principal, sem o trecho adicional. Saniorgi assentiu, murmurando que eles ainda tinham tempo, o que fez Valete questionar para que serviria esse prazo. A resposta era óbvia para o grupo: decifrar o enigma antes do resto do mundo. Horas depois, na noite de 26 de maio, Fabre trancou-se em seu escritório na Gregoriana com as imagens salvas em disco criptografado, encarando a escuridão da sala em silêncio, guiado apenas pelo rigor da ciência histórica. Embora Fabre não nutrisse qualquer crença em visões proféticas de monges irlandeses medievais, ele compreendia que o verdadeiro mistério residia em outro ponto. A grande questão não era se Malaquias realmente previra o futuro, mas sim compreender quem teria adicionado aquele parágrafo sombrio, quando e com qual objetivo. Se a autenticidade do manuscrito do século XII fosse confirmada, significava que o acréscimo não fora uma falsificação de 1595 para dar credibilidade às profecias. Aquele texto perturbador estava lá desde as origens do documento, indicando que alguém no passado distante sabia de algo que a história tentou ocultar. Diante dessa premissa, se o texto original já continha aquela advertência desde o princípio, o escriba medieval certamente antecipava um evento extraordinário. Não se tratava necessariamente de nomear Leão XIV, mas de prever um sucessor fora da ordem. Alguém destinado a enfrentar provações extremas, após o aparente fim da linha de pontífices. Curioso, Fabre abriu seu computador e acessou a pasta secreta sobre Robert Francis Prevost, iniciada em maio de 2025. O perfil detalhava sua origem em Chicago, em 14 de setembro de 1955, sua dupla cidadania
e sua longa trajetória como frade agostiniano no Peru. Nomeado prefeito do dicastério para os bispos de 2023 a 2025, ele acabou eleito no 4º escrutínio do conclave, em 8 de maio daquele ano. O ritmo avassalador de seu primeiro ano de pontificado chocou até os observadores mais experientes da Cúria Romana, com auditorias financeiras rigorosas, reestruturações internas profundas e demissões estratégicas. Ele deixou claro que o tempo de apenas administrar crises havia acabado e o confronto direto começara. Paralelamente, o novo Papa enfrentava pressões diplomáticas externas sem precedentes históricos, especialmente uma deterioração severa nas relações com o governo dos Estados Unidos. As tensões políticas aumentaram quando a Casa Branca adotou posturas sobre imigração e clima que batiam de frente com as diretrizes morais defendidas pelo Vaticano. Em vez de suavizar o discurso para agradar seu país natal, Leão XIV manteve-se firme, o que gerou forte hostilidade por parte do establishment político americano. Enquanto isso, as feridas internas da própria Igreja Católica se aprofundavam em uma polarização sem precedentes. Grupos conservadores e tradicionalistas nos Estados Unidos, Polônia e Hungria começavam a se articular em uma rede de oposição silenciosa, mas extremamente coordenada, desafiando abertamente as reformas da nova liderança. Bispos que antes preferiam um silêncio estratégico durante o pontificado de Francisco, agora erguiam a voz de maneira estridente contra a nova administração. Meios de comunicação católicos de viés ultraconservador elevaram o tom das críticas, beirando a contestação direta da autoridade papal. Para piorar, o ano de 2026 iniciou-se sob a sombra de crises financeiras globais e graves turbulências geopolíticas no Hemisfério Sul. O Vaticano encontrava-se novamente no olho do furacão, nos debates sobre riqueza, poder e dever social. Diante desse cenário caótico, a palavra tribulações, presente na antiga profecia de Malaquias, pesava na mente de Fabre como uma rocha. De acordo com o texto tradicional, Pedro Romano seria aquele que pastorearia suas ovelhas em meio à perseguição final da Igreja. No entanto, o atual pontífice não se encaixava nesse molde. Seu nome era Robert Prevost, um cidadão americano com raízes hispânicas, criado no Peru. Mas o misterioso parágrafo inédito descoberto recentemente não usava o nome de Pedro, referindo-se a ele apenas como outro, que não carrega nenhum nome da lista original. Ao fechar o computador, Fabre percebeu o peso sombrio daquela definição. Leão XIV não era o fim do caminho, mas sim o teste supremo. Um cadinho doloroso, projetado séculos atrás para colocar à prova toda a estrutura do Vaticano. O historiador imaginou Leão XIV em seus aposentos modestos na Casa Santa Marta, residência que escolheu manter em vez de se mudar para o imponente Palácio Apostólico. Aquela atitude humilde era um recado claro de proximidade com o povo. Aos 69 anos de idade, aquele homem trazia na bagagem a vivência real da pobreza e da dignidade humana colhidas no Peru profundo, longe das teorias abstratas da teologia de gabinete. O que aconteceria se esse líder descobrisse que um manuscrito medieval o rotulava especificamente como o teste definitivo de sua própria instituição? Fabre respirou fundo
e concluiu que o Papa não precisava carregar esse fardo ainda. Toda a calmaria da investigação se desfez na manhã de 27 de maio, com a chegada de um aviso urgente. Ao entrar na sua sala às 7h40, Fabre encontrou um recado enigmático do arquivista. Você e eu podemos imaginar a tensão que se instalou naquele momento. Escrito sem citar nomes, o aviso era claro. O segredo havia vazado. Utilizando uma linha segura, o historiador fez o retorno e ouviu a pior confirmação. Nas últimas 48 horas, outro pesquisador misterioso solicitara acesso àquela mesma coleção não catalogada, onde repousava a perturbadora profecia de Malaquias. O pedido de acesso ao acervo secreto havia sido feito pelas vias burocráticas formais da Biblioteca do Vaticano. Embora o nome do investigador responsável fosse totalmente desconhecido para Fabre, sua filiação institucional acendeu todos os alertas. Tratava-se de uma fundação privada de Munique, intimamente ligada a setores católicos tradicionalistas ultra-radicais. Fabre passou as 2 horas seguintes fazendo ligações confidenciais. Perto do meio-dia, após consultar 3 contatos de extrema confiança na Cúria, o terrível cenário se desenhou diante dele. Aquela organização alemã vinha rastreando os arquivos secretos há pelo menos 6 meses. Se nós analisarmos as pistas com atenção, o interesse deles parece ter começado exatamente no mesmo ponto. Uma nota de rodapé bibliográfica, que também deu início à investigação do próprio Fabre. Ou talvez por meio de informações vazadas por alguém que teve acesso às suas primeiras perguntas. O representante da fundação em Roma agiu rápido, registrando o pedido de acesso há 4 dias e passando o dia de ontem imerso nos arquivos. Se ele encontrou o documento, ainda é um mistério. Se compreendeu a sua real importância, também não sabemos. O que é de conhecimento público é a agenda clara dessa fundação, documentada em suas publicações, defendendo que o papado atual representa uma ruptura catastrófica com a tradição católica autêntica. E o termo profético nesse contexto não é um mero acaso. Sem perder tempo, Fabre vigou para Valete para compartilhar cada detalhe do que havia descoberto. A reação dela foi imediata, perguntando quanto tempo eles teriam antes que tudo aquilo se tornasse público. O pesquisador explicou que, se a fundação realmente estivesse com o documento em mãos e compreendesse seu valor, bastaria 1 semana, ou talvez menos, para o escândalo estourar. Grupos assim agem com extrema velocidade quando encontram algo valioso. Fabre tentou imaginar o impacto devastador se o texto fosse divulgado com a narrativa deles. Um manuscrito medieval inédito e aparentemente autêntico, descrevendo uma figura que surge após o fim da lista profética oficial. Alguém que enfrentaria uma provação de fogo, capaz de decidir a própria sobrevivência da Igreja. Nas mãos de um grupo determinado a desestabilizar o papado de Leão XIV, aquele manuscrito jamais seria tratado como um enigma histórico, mas sim como uma sentença condenatória definitiva. A narrativa não colocaria o Papa Leão como um teste neutro, mas sim o seu governo como a própria encarnação da tribulação profetizada. Para os opositores, ele não seria o pastor enfrentando a tormenta, mas sim o verdadeiro causador dela. Eles distorceriam o texto para sugerir que o fogo destruidor seria a consequência direta das reformas promovidas por ele. Mesmo sem amparo no manuscrito original,
Essa versão mentirosa ganharia força rapidamente em uma audiência já sedenta por críticas. Valete insistiu que precisavam de um aliado poderoso para conter isso. E Fabre concordou, angustiado pela dúvida de quem escolher. Durante toda a tarde de 27 de maio, a mente de Fabre foi consumida por esse dilema silencioso. Ele analisou mentalmente cada contato influente que possuía nos corredores do Vaticano, buscando alguém com discrição e autoridade necessárias para conter a crise iminente. Era preciso encontrar um aliado capaz de compreender o peso acadêmico, os desdobramentos políticos e o momento exato para agir. Ao anoitecer, a decisão foi tomada. Ele recorreu a um cardeal que conhecia há 15 anos, devido ao meio acadêmico. Um homem influente na Secretaria de Estado, com trânsito livre até o Sumo Pontífice. Tratava-se do cardeal Gianfranco Rosetti, um diplomata de 58 anos de idade, especialista tanto em direito canônico quanto em teologia histórica. Rosetti nunca foi um personagem de destaque nos jornais ou alguém focado em relações públicas. Ele pertencia àquela categoria rara de autoridades indispensáveis para a igreja nos bastidores, cujos nomes raramente são sussurrados fora dos muros sagrados. Naquela mesma noite, Fabre enviou a ele um alerta breve e extremamente cauteloso, o suficiente para indicar a gravidade da situação, sem revelar detalhes por escrito. A resposta do cardeal veio em menos de 1 hora, agendando um encontro para a manhã seguinte bem cedo. Assim, no dia 28 de maio, os dois se reuniram discretamente em uma sala reservada ao lado do Palácio Apostólico. Sem assessores e sem gravadores, com o café intocado sobre a mesa, Fabre revelou as fotos do manuscrito secreto. O pesquisador detalhou toda a análise paleográfica, o histórico de posse e o trecho inédito descoberto. Ele alertou sobre a fundação de Munique e os planos perigosos que arquitetavam para usar aquela informação. Rosetti ouviu tudo, sem interromper, fazendo 2 perguntas cirúrgicas ao final. A primeira questionava se a autenticidade do documento estava plenamente garantida. Fabre admitiu que não, explicando que o material era compatível com a época sob todos os testes, mas que compatibilidade não significa prova definitiva. Um processo formal exigiria meses de trabalho e recursos que ainda não haviam sido liberados. A segunda pergunta questionava se havia chance de o trecho ter sido inserido posteriormente por outra pessoa. Poderia uma mão tardia ter alterado o manuscrito? Essa era a questão mais complexa de responder, admitiu Fabre. Os testes realizados na tinta e no pergaminho atestavam a antiguidade do conjunto, mas uma análise detalhada de cada seção exigiria exames físicos avançados, que iam muito além da fotografia, algo impossível de providenciar sob as condições atuais. Diante disso, Rosetti refletiu em silêncio por alguns instantes, antes de resumir que tinham um documento potencialmente autêntico, com um trecho possivelmente original, prestes a ser usado como arma política por detratores desinteressados no debate acadêmico. Fabre confirmou com a cabeça. Rosetti, então, revelou que o Papa sabia do interesse popular na profecia de São Malaquias desde que assumiu. O pontífice evitou se pronunciar publicamente sobre o assunto, preferindo manter sua posição na esfera privada de que textos assim pertencem ao campo da especulação piedosa. Ele considera esses escritos valiosos pelo que revelam sobre a época em que foram criados,
mas sem qualquer validade doutrinária ou capacidade real de prever o futuro da Igreja. Fabre considerou essa visão acadêmica bastante sensata e Rossetti concordou imediatamente, alertando, porém, que posturas acadêmicas moderadas costumam ser esmagadas por campanhas midiáticas bem financiadas. Ele voltou a analisar as fotos do trecho controverso por um longo tempo e leu em voz alta a tradução daquelas palavras inquietantes, que diziam que ele não era o último, mas sim o teste final. Ao largar as fotos sobre a mesa, o cardeal avisou que precisava refletir e fazer uma consulta crucial antes de dar o próximo passo, o que Fabre entendeu perfeitamente como um contato direto com o topo da hierarquia. O dia 28 de maio passou devagar, marcado pela angústia da espera e por um seminário na Gregoriana, onde os alunos notaram sua distração em comum. Às 9h30 da noite, seu telefone vibrou com uma mensagem anônima, contendo apenas 3 palavras determinantes, indicando o escritório no dia seguinte. O destino era o imponente Palácio Apostólico. Na manhã de 29 de maio, Aurélio Fabre, o veterano pesquisador de 63 anos, habituado ao silêncio dos arquivos, aguardava ser chamado na antessala papal. Se nós pudéssemos olhar no interior daquela sala de alta segurança, veríamos que ele carregava apenas um dispositivo criptografado e um resumo impresso de 12 páginas com todas as suas anotações. Ao cruzar a soleira, deparou-se com 3 figuras de grande importância. O cardeal Rossetti estava presente ao lado de um alto funcionário da Secretaria de Estado, cujo nome Fabre não recordava, embora já o tivesse visto em cerimônias oficiais. Sentado à mesa de trabalho simples, analisando atentamente uma pilha de relatórios e documentos confidenciais, estava o próprio Papa Leão XIV. Ao notar a entrada do visitante, o pontífice de 70 anos de idade ergueu os olhos com uma serenidade que impressionava a todos no recinto. A expressão do pontífice exibia aquela calmaria profunda típica de quem conquistou a paz através de duras provações, e não por mera herança de cargo. Ele tinha a fisionomia de quem passou a vida inteira respondendo a questionamentos difíceis, a ponto de não se surpreender com mais nada. Convidando o historiador a se sentar, ele falou em um inglês com sotaque típico de Chicago, suavizado por anos de convívio com outros idiomas, sem qualquer pretensão de impressionar. Fabre obedeceu em silêncio. Dispensando introduções demoradas, o Papa olhou para o resumo de 12 páginas que Rossetti certamente já havia adiantado e fez uma pergunta direta, querendo saber o parecer profissional dele sobre o que era aquele documento. O pesquisador respirou fundo antes de falar, pois vinha ensaiando aquela resposta crucial desde janeiro, quando registrou as primeiras imagens do texto polêmico. Ele admitiu com sinceridade que não tinha uma resposta definitiva, confirmando apenas que o pergaminho aparentava datar do século XII e que o trecho controverso combinava perfeitamente com o restante da obra. A cadeia de custódia, embora lacunar, não era contestada por nenhuma de suas descobertas. No entanto, Fabre ressaltou que indícios de compatibilidade não servem como prova absoluta de autenticidade. O texto poderia ser uma variante legítima da tradição de São Malaquias ou uma falsificação brilhante, algo impossível de discernir com as ferramentas que possuía. Diante da pergunta sobre sua intuição pessoal, Fabre enfrentou o pior questionamento de todos e respondeu com cautela.
Ele argumentou que se o objetivo de um falsificador fosse desestabilizar a política interna da Igreja hoje, ele teria redigido um texto muito mais explícito e direto, ao invés de usar metáforas sutis. A dubiedade presente no trecho dificilmente seria a escolha de um farsante em busca de impacto político rápido e destrutivo. E era justamente esse mistério que o impedia de descartar a descoberta de imediato. O sumo pontífice permaneceu pensativo por alguns instantes, antes de questionar qual seria o significado histórico daquela mensagem, independentemente de onde ela tivesse vindo. Analisando as palavras sob a ótica da ciência histórica e não da revelação divina, Fabre ponderou que o conteúdo não era tão incomum assim. A noção de que grandes instituições enfrentam provações decisivas, onde a sobrevivência depende de sua integridade moral e não de riquezas ou estruturas burocráticas, reflete apenas um padrão histórico recorrente, conhecido por qualquer pesquisador sério. Leão XIV fitou o historiador em silêncio por um breve instante, repetindo de cabeça a polêmica passagem que dizia que ele não era o último, mas sim o teste definitivo. O Papa então comentou, com um tom carregado de uma ironia melancólica, nascida de anos de provações, que já o haviam chamado de coisas muito piores. Diante de si, o pontífice analisava mais uma vez aquele relatório detalhado. Você e eu sabemos que, nos bastidores da Igreja, a informação é a arma mais valiosa. E a grande dúvida era o avanço da Fundação de Munique. O cardeal Rossetti trouxe a resposta imediata, com dados muito mais recentes do que os do historiador Fabre. O enviado deles já tinha acesso confirmado ao arquivo, embora as mensagens interceptadas nas últimas 48 horas indicassem que a busca pelo manuscrito ainda continuava. Temos então uma janela muito curta, concluiu o Papa, levantando-se para encerrar a audiência. Ele olhou nos olhos do cientista e exigiu que o Dr. Fabre fizesse uma autenticação científica rigorosa. As ordens eram claras. Uma petição formal seria emitida com liberação total de recursos. O líder máximo exigia que a análise fosse conduzida apenas por especialistas de reputação inquestionável, com os resultados divulgados em periódicos acadêmicos tradicionais, sem qualquer tipo de manipulação ou jogada política de efeito. O manuscrito, independente do seu conteúdo devastador, deveria ser tratado sob o mesmo crivo frio que rege qualquer peça histórica antiga. O historiador Fabre alertou que esse processo rigoroso poderia consumir um ano inteiro, ou até mais. Eu sei, respondeu o pontífice de forma firme. Faça a coisa certa. Ele deu as costas para sair, mas hesitou antes de cruzar a porta. Sem se virar, mencionou a profecia de São Malaquias e o que ela dizia sobre o último Papa. Para o líder da Igreja, a veracidade dessas antigas previsões não era o ponto central do debate. Sua real e imediata preocupação era a integridade da instituição no presente. Diante da provação descrita por Malaquias, ou por quem quer que tenha escrito aquelas 8 linhas misteriosas, a única postura aceitável era seguir adiante, buscar a verdade histórica e arcar com as consequências, fossem elas quais fossem. Com essas palavras, o Papa retirou-se, deixando um silêncio pesado na sala. Fabre permaneceu estático por alguns instantes, enquanto o cardeal Rossetti recolhia os documentos espalhados. O cardeal ergueu os olhos e revelou que o pontífice havia lido com extrema atenção todo o resumo de 12 páginas na noite anterior,
deixando anotações intrigantes nas margens. As dúvidas anotadas eram estritamente históricas, explicou o cardeal Rossetti. O Papa questionava detalhes sobre o contexto político da célebre visita a Roma no ano de 1139. Ele queria entender a fundo as análises de Bernardo de Claraval a respeito dos dons proféticos dentro da tradição cristã. Diante disso, o historiador Fabre percebeu que o pontífice estava encarando um mistério místico como um mero enigma científico a ser decifrado. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade de Roma despertava para mais um dia de primavera. O tráfego na avenida Via della Conciliazione aumentava progressivamente e multidões de turistas ocupavam a Praça de São Pedro. Lá no alto, a cúpula da imponente basílica brilhava sob a luz dourada do sol, alheia aos segredos daquele gabinete. Enquanto a influente Fundação de Munique organizava sua estratégia jurídica, nos porões esquecidos de Roma, um documento antigo aguardava na penumbra. Tratava-se de um enigma que poderia ter 880 anos de idade, ou ser apenas uma falsificação moderna, brilhantemente executada. Suas misteriosas 8 linhas pareciam descrever com precisão assustadora a realidade vivida na primavera de 2026. Longe dos holofotes, na casa Santa Marta, um homem de 70 anos, natural de Chicago, e o primeiro norte-americano a liderar a Igreja Católica, iniciava mais uma jornada desafiadora. Ele enfrentaria pressões imprevisíveis de todos os lados, governando uma instituição que muitos viam à beira de uma reforma histórica ou de um colapso iminente. Até o momento, o enigma em torno de Malaquias permanece sem solução definitiva. Não sabemos se o manuscrito é legítimo ou um embuste moderno, nem se o seu intrigante trecho extra representa uma visão medieval genuína. Seria o Papa Leão XIV a figura central descrita nas entrelinhas? Ou a profecia se referia a alguém que ainda sequer conhecemos? O mistério que se estende além do pontificado de Francisco continua envolto em sombras. No fim das contas, o cenário que nos resta é o mesmo de sempre. Um homem sob o peso do dever, uma instituição milenar que sobreviveu a todas as previsões de ruína, e um mundo caótico que exige líderes dispostos a pagar um preço alto para enfrentar as crises. Ele não é o fim da linha. Ele é a grande provação. O verdadeiro impacto daquelas enigmáticas palavras não seria decidido por um simples papel guardado em arquivos secretos. O veredito final não virá de Munique, nem das análises de acadêmicos renomados ou de relatórios extensos de 12 páginas sobre a mesa de um cardeal influente. O destino será moldado unicamente pelas ações práticas que se desdobrarem a partir de agora. Se você e eu quisermos entender as forças ocultas que disputam o futuro da fé e do Vaticano, o convite está feito. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando esta investigação. Sua participação viabiliza nossa busca obstinada pela verdade. Estaremos atentos e vigilantes para relatar cada novo capítulo desta história.